A cada passo, Jesus avançava. Pode sentar, meus queridos. Mudaria a história da humanidade. A cruz se aproximava, mas também a cada passo, Jesus avançava no caminho que mudaria a história da humanidade. A cruz se aproximava, mas também a vitória sobre a morte. Nessa jornada, somos chamados a refletir, crer e seguir os seus passos. No meio da ceia, entre amigos e discípulos, a traição já estava posta à mesa. Mas Jesus não recuou. Ele ensinou que servir é um chamado que transcende as circunstâncias. Mesmo diante da dor, o amor e a fidelidade ao Pai foram sua resposta. Que nossos corações estejam preparados para essa caminhada, firmes na fé e rendidos ao amor de Cristo. Aleluia, graça e paz, queridos. Amém, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Abra sua Bíblia já em Lucas capítulo 22, do verso 21 ao 38. Lucas capítulo 22, verso 31 ao 38. Continuamos a caminho da cruz, a nossa série de mensagens de domingo. E hoje nós vamos continuar falando desse tema tão importante para nós, nesses dias que antecedem a Páscoa. Então, nós vamos ler esse texto juntos para darmos continuidade à nossa série. Lucas capítulo 22, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como determinado, mas ai daquele que o trair. E eles começaram a perguntar uns aos outros, qual deles iria fazer aquilo? Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Vamos orar? E Vitor, dá um pouco de retorno aqui para mim. Senhor, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez, Senhor, te agradecer. Agradecer porque estamos na Tua presença, estamos na Tua casa, estamos reunidos em Teu nome para continuar pensando nesse caminho da cruz. Que o Senhor, ó Pai, nos ajude a andar nesse caminho. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude, nos inspire a viver, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, possa nos conduzir, que o nosso coração esteja rendido a Ti, como filhos, como servos, como homens e mulheres que amam ao Senhor e que Te servem. É em nome de Jesus que nós oramos, ó Deus, diante da Tua palavra, nós nos colocamos e pedimos, ó Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, pensem num rei. Quando fala em rei, o que vem na sua mente? Quando a gente fala em reinado, o que vem na nossa mente? Vai vir governo, vai vir autoridade, vai vir um homem muito poderoso sentado num trono com um cetro na mão, e esse homem dando ordens, e todos cumprindo, e todos fazendo aquilo que aquele rei está mandando. As pessoas tinham nessa monarquia, e tem na monarquia, uma segurança, uma esperança. Se a gente olhar aqui para a Bíblia, a gente olhar só para a Bíblia, a gente vai ver o povo de Israel pedindo um rei quando eles não tinham. Porque eles se inspiravam nas nações que tinham reis e achavam que ter um rei era sinônimo de poder, de segurança, de poderio e bélico. Então, para eles, ter um rei era muito importante, porque também daria prosperidade para uma nação. Ter um rei é um símbolo de glória, de majestade. A expectativa, então, quando
Jesus vem como o Messias aguardado, era que ele fosse um rei dessa forma. Um rei que se manifestasse desse jeito, com poder, com glória, mas não um poder e glória espiritual como foi de Jesus, a gente já sabe disso. Mas um poder mesmo, ferro e fogo. Era isso que aquele povo esperava, a maioria deles. E as expectativas eram altas, ainda mais quando Jesus se apresenta como Messias. Então gerou uma expectativa no coração dos discípulos, dizendo, agora sim, agora vai. Agora esse reino opressor de Roma que está aqui sobre nós, naquela época, não vai existir mais, porque nós temos um rei. E nós, os 12 aqui, somos os seus fiéis escudeiros. Nós fazemos parte da frente da batalha. Nós somos os oficiais. Nós somos aqueles, os melhores, os maiorais desse reino. Na cabeça deles existia essa expectativa, porque a conversa entre eles era exatamente essa, a gente vai ver aqui. Mas aí Jesus vem trazendo um reino que existia um rei que servia, existia um rei que não dominava com um domínio opressor, um reino que ele estava estabelecendo não num lugar fixo, não numa região, não ali em Israel, em Jerusalém, não, mas um reino que ele queria estabelecer nos corações. Isso era um pouco difícil de entender para eles. Era difícil de entender, a começar que os discípulos não eram letrados, eram homens comuns. Então entender essa nova dinâmica desse reino que Jesus está apresentando para eles era muito difícil. Um reino que a vitória não seria pela espada, mas seria pela cruz. Um reino onde os cidadãos daquele reino deveriam não ser poderosos ou bater no peito e dizer, eu sou desse reino X, como o povo de Roma batia, eu sou romano. Mas um reino onde eles deveriam ser mansos, humildes, onde eles deveriam perdoar, onde eles deveriam ser pacificadores e não fazer guerra. Que reino é esse que Jesus está trazendo para aquele povo? A caminho da cruz, então, nós vamos ver nesse mesmo cenário que nós estávamos semana passada. Jesus está sentado na mesa da ceia. Se você esteve aqui semana passada, nós nos assentamos a essa mesa, tomamos a ceia do Senhor, compartilhamos do pão e do vinho. Entendemos ainda mais a importância desse ato para a igreja e também o ato de Jesus ali de partir o pão e de instaurar o seu reino, uma nova aliança no seu sangue. Nós vimos aqui em Lucas 22 que a ceia era algo que Jesus queria, que existia uma expectativa no coração de Jesus por aquele momento com seus discípulos. O último momento que ele tinha com seus discípulos. Lá no versículo 20 do capítulo 22 diz, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Então ele encerra ali aquele ato da ceia tão importante, e inicia ali uma nova aliança no seu sangue. A velha aliança já não existia mais, mas uma nova aliança em Cristo Jesus estava sendo formada e estabelecida. Mas não acaba aí a história. Continua no versículo que nós lemos. Ele diz que está ali, com a mão na mesa de comunhão, na mesa da ceia, aquele que vai me trair. E estava ali, também na mesa, vários discípulos com o coração orgulhoso, discutindo quem era o maior entre eles. Estava ali também diante da mesa um líder que o próprio Jesus colocou, Pedro, que daqui a pouco
viraria as costas para ele dizendo: Jesus? Não, eu não conheço esse homem. Jesus, assentado na mesa, sabendo de todo esse cenário, ele continua com o coração disposto a servir aquele povo. E esse é o tema de hoje: serviço fiel em meio à traição. Traição, orgulho e autossuficiência. Agora, coloque-se você no lugar de Jesus um pouquinho. Imagine você preparando uma mesa, um jantar, e aí você convida o seu melhor amigo, seus 3 melhores amigos, você convida aquelas pessoas que são mais próximas de você, e minutos antes do jantar acontecer, você recebe uma mensagem no seu WhatsApp, dizendo que o seu melhor amigo falou mal de você, dizendo que o seu segundo melhor amigo também concorda com aquilo, dizendo que o seu terceiro melhor amigo te traiu, fez uma traição, traiu você com a sua esposa, traiu com a sua esposa, e os seus outros amigos todos sabiam daquilo e não te falaram nada. Falta 10 minutos para esse jantar. O que você faria? Com certeza alguns iam falar: eu ia cancelar. Eu ia mandar mensagem para todo mundo, acabando com todo mundo. Eu ia sair na casa de um por um, jogando uma bomba. Jesus, sabedor de tudo isso, não cancelou a mesa. Numa mesa onde tinha traidores, numa mesa onde tinham soberbos, numa mesa onde tinha pessoas que se achavam o melhor. Jesus foi fiel, querido, em meio à traição, o orgulho. Ele foi fiel à sua missão e serviu em meio à traição. Você não faria isso, eu não faria isso, mas Jesus fez. Nesse cenário, querido, sabedor de tudo isso, Lucas não registra isso, mas eu preciso trazer para essa conversa aqui, a caminho da cruz, João, o apóstolo amado de Jesus, o amigo de Jesus. Ele coloca algo que Lucas não coloca, que ali naquele momento da ceia, João capítulo 13, verso 5, Jesus fez algo. Jesus sai do seu lugar, amarra uma toalha na cintura, e a gente sabe que eles andavam descalços e tudo mais, mas Jesus decide servi-los lavando os seus pés. Jesus, o mestre, o rei, decide naquele ato ali, servir aos seus discípulos ainda mais. Esse ato de lavar pés era para quem era servo, e o pior dos servos. Imagine um pé sujo daquele jeito, não é o nosso pezinho que anda aí calçado, às vezes você tem um chulezinho ou outro, mas eram pés sujos das grandes caminhadas que eles faziam. Então antes de comer eles lavavam os pés, e Jesus toma a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E depois, no verso 14 de João 13, ele diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros também. Lavar os pés não diminuía a magnitude de Jesus, nem quem ele era como Deus. Lavar os pés de Jesus, dos discípulos, Jesus fez isso porque ele sabia da sua missão e ele sabia quem ele era. E sabedor disso, então, ele lava. Servir, então, para Jesus e o seu ensinamento para nós, que não é perda da sua dignidade, não é expressão nenhuma de inferioridade, mas servir é a expressão exata de quem Deus é. Servir é a expressão exata de quem Deus é. O Deus eterno, então,
Jesus pega a toalha e com as mesmas mãos que Ele formou todas as coisas, os céus e a terra, as estrelas, com essas mesmas mãos Ele lava os pés. Jesus não serviu apenas para ser reconhecido, Ele serviu porque Ele sabia quem Ele era. Queridos, se nós pensarmos dessa forma, só para começar, isso vai te libertar para servir ao Senhor. E nós vamos falar de serviço hoje. A caminho da cruz, o serviço fiel é apresentado para mim e para você. Ele poderia muito bem, não, vou deixar tudo aqui e vou logo para a cruz me entregar lá. Não, Ele quis deixar ensinamentos para nós, valiosos para nós. A traição então é exposta, como a gente leu, a mão do traidor estava ali, a mesa. Jesus sabia daquilo, não interrompe. E Jesus conhece os corações, inclusive daqueles que o traem, mas ainda Ele oferece graça e serviço. Meu irmão, quantas vezes, querido, você e eu traímos Jesus com a nossa vida? Quantas vezes nós viramos as costas para Jesus? Quantas e quantas vezes você já fez isso? É muito fácil a gente olhar para Judas e acusá-lo de ter traído Jesus. Mas nós traímos Jesus. E mesmo assim Ele permanece fiel. Mesmo assim Ele continua nos servindo. Jesus lavou os pés de Judas. Ele poderia muito bem falar, não, vou lavar de vocês 11, mas você, Judas, você não. Ele lava o pé do seu traidor. Ele lava o pé daquele que o ofendeu. Ele lava, Ele serve aquele que o decepcionou. Isso nos ensina muito, não ensina, meu irmão, queridos? Porque nós queremos lavar os pés ou servir as pessoas que nos servem. E que nos servem. Que nos servem e que nos servem. É esses que nós queremos servir. Aquele que você faz algo, ele bate nas suas costas e você diz para você, nossa, muito obrigado, você é tão importante na minha vida. Aí você serve essa pessoa com mais alegria ainda, porque ela está batendo nas suas costas. Jesus serviu a mim e a você, quando nós não tínhamos nada para oferecer para Ele e ainda não temos. Ele continua servindo. O que você tem para oferecer a Jesus, querido? Nada. E Ele te serve. O amor de Cristo me chama a vencer o orgulho e a mágoa com um gesto de graça. Então, se eu sirvo alguém porque ele me deu algo, eu também sirvo aquele que me tirou algo. Ou aquele que não tem nada para me oferecer, eu também sirvo a ele, porque foi assim que Jesus me ensinou. Você tem conseguido servir as pessoas que te decepcionaram? Ou só quem te trata bem? Hoje é para a gente pensar mesmo, porque a caminho da cruz Jesus traz essa reflexão para nós, e isso precisa estremecer o nosso coração, queridos, de tão grande amor, de tão grande entrega de Jesus por nós. Jesus serviu Judas, Jesus serviu os orgulhosos. A passos da cruz, os discípulos então começam não a se preocupar com aquilo que Jesus tinha dito. Jesus já tinha mostrado para eles o caminho do sofrimento, já estava falando para eles, está chegando a minha hora, o momento de sofrimento, de dor. E Lucas traz um paralelo muito interessante, dizendo, a caminho da cruz, né, nessa forma, Jesus está indo à cruz, está indo para o sacrifício, e os discípulos estão ali perguntando, mas quem que vai ser o primeiro aí? Quem que vai se sentar à direita e à esquerda de Jesus? Quem são esses que vão se assentar junto dele no trono? Quem são esses que vão julgar? Quem são esses que são os maiores aqui? Vamos lá, o que você fez? Eu fiz isso, isso e aquilo. Eu expulsei 3 demônios, eu curei não sei tantas pessoas. Então acho que você tem mais para estar mais pertinho ali de Jesus no reino final. Ficaram nessa discussão, talvez, eu estou aqui imaginando, mas ficaram nessa discussão enquanto Jesus estava agonizando ir à cruz.
É um tanto incoerente dos discípulos, mas eles se perdem ali na sua discussão. Diz o texto, Jesus fala com eles: os reis das nações dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores, mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deve ser como o mais jovem, aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Jesus aqui, trabalhando o coração dos seus discípulos, para que isso entrasse na cabeça deles, na memória deles, de que eles precisavam ser homens que serviam, que não importava o lugar onde eles estariam no reino de Deus, mas que eles precisariam ser homens quebrantados, não orgulhosos. E como o orgulho está enraizado no coração humano, nós queremos servir, mas eu sirvo do meu jeito, eu sirvo na hora que eu quero, eu sirvo do jeito que eu quero. Ah, não me peça para fazer diferente não, porque é assim que eu sirvo. Eu só sirvo se for assim. Ah não, querido, mas faz alguma coisa aqui, pega esse copo aqui e enche para mim. Não. Eu sou líder, então eu não posso, isso aí é para um subalterno qualquer. Então eu não sirvo. Ah não, mas aqui está meio bagunçado, está meio... Não, mas tem quem faz. Aqui na igreja tem um zelador, então ele que limpe. Ele é pago para isso. Meu irmão, a gente perdeu o senso de serviço. O senso do que é servir. Eu sirvo aonde está precisando. Eu sirvo não com coração orgulhoso. No reino de Deus, a grandeza se mede pela toalha. A grandeza se mede pelo avental. A grandeza se mede não pela coroa, mas pela cruz. Isso é um serviço verdadeiro, de alguém que se entrega ao Senhor e que faz para Ele aquilo que está para fazer, o que é necessário fazer. Tem gente que está aí perguntando: o que é que o Senhor quer que eu faça? Meu irmão, tem muita coisa para ser feito no reino dEle, principalmente servir aos outros, anunciando o evangelho dEle, e a gente tem deixado isso. A grande comissão, nós temos deixado de servir ao Senhor na grande comissão. Então eu quero servir aqui, pregando, tocando, aqui eu sirvo, mas dali para fora, não me peça para fazer nada não. Então você não serve. Isso é um assunto muito sério, queridos. No reino de Deus, a grandeza se mede pela toalha, pelo avental. O que você tem feito? Eu lembro, como eu não falo muito de mim aqui, né? Mas para ilustrar para vocês, quando eu me converti, o Solano pregando ontem, eu me lembrei, quando eu me converti, além de querer falar de Jesus para as pessoas, eu queria servir a Jesus. Eu lembro que teve um congresso aqui na igreja, de jovens, foi lá no Cantão ainda, muitos anos atrás, e eles estavam aqui, os líderes de jovens: o que o jovem pode fazer? Isso, aquilo outro. E eu não tinha talento nenhum. Falaram para mim: você tem uma função aí para você. Eu falei: qual? Você vai catar latinha depois do congresso. Eu falei: oh, que maravilha, Jesus, eu vou te servir pela primeira vez, Jesus. Vou te servir pela primeira vez. Cara, eu fui com o coração tão feliz catando aquelas latinhas, pastor Solano. Tão feliz, eu queria catar, não vi a hora de acabar o evento. Acaba logo, eu quero catar essas latinhas. Um coração grato, querido, por tudo que Jesus tinha feito por mim, por tudo que Ele ainda faz por mim, por tudo que Ele é por mim. E esse coração grato a gente tem perdido quando se trata do serviço. Jesus lavando o pé sujo daquele povo, e a gente aqui escolhendo o que fazer na obra. É triste, irmãos. É triste, igreja. A caminho da cruz,
Jesus continuou servindo mesmo diante da autoconfiança. Jesus se torna servo, não apenas a partir do momento que ele pega a toalha ali e coloca na cintura. Não, eu gosto muito do que Filipenses diz. Filipenses capítulo 2, verso 5, ele diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, a que devesse apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A cruz foi o ápice do serviço de Jesus. A cruz foi o ápice do serviço de Deus em nosso favor. Jesus ali lavou os pés dos discípulos, mas o ápice foi ele ter vindo aqui em terra. Ele já deixou a sua glória para nos servir. A partir do momento que ele aceita ser criatura, o Criador aceita ser criatura, ele já está esvaziando de você mesmo. Não foi ali na toalha, foi a partir do momento que ele aceita nascer numa manjedoura. Nasce numa manjedoura, cresce como um menino, continua crescendo como um adolescente, com todas as questões humanas, 100% homem. E ali Jesus sendo humilhado, porque ele era esse rei majestoso, ele deixa a sua coroa lá na glória celestial, para assumir essa forma humana falível que somos nós, como sua criatura, para não só viver aqui por nós, servir aqui por nós, mas morrer na cruz por nós. Amém, queridos? Ele abre mão dos seus direitos de glória para se tornar servo. Ele se esvazia totalmente. Jesus não precisava fazer isso, mas ele fez isso por mim e por você, querido. A humildade de Cristo não foi um acidente, foi uma escolha. Uma escolha por amor. Jesus então continua ali conversando com os discípulos, e ele tem então um bate-papo ali com Pedro, o líder então, o grande líder daqueles homens. E ele diz no verso 31, Simão, 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 Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. O que Jesus está falando ali? Simão, Simão, você como líder aqui, Satanás pediu a cabeça de vocês, de todos vocês. No verso 32 ele diz, mas eu orei por você, Simão. Eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas o que Simão Pedro responde? Ele bate no peito e fala, que isso, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. É nós, mano Jesus, eu estou pronto. Pedro é assim, querido. Pedro uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, totalmente inconstante. Da mesma forma que Jesus chama ele de Pedro, a pedra, daqui a pouco Jesus olha para ele e fala, sai para lá, Satanás. Pedro, na sua inconstância, ele bate no peito e diz, eu vou para a prisão, eu vou contigo, irei contigo, Senhor. Irei contigo, para onde quer que fores, o meu chamado, cumprirei na alegria ou na dor. Lembra dessa música? Diante do trono. E aí, Pedro ali, naquela sua confusão mental, batendo no peito, Jesus responde e fala, ei, calma, querido. Antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Eis que te digo de mim mesmo, você vai me negar
3 vezes. Pedro, um grande líder, um incontestável líder, e de fato ele era um grande líder, mas estava muito seguro de si. Seu ego estava inflado. Jesus tinha mudado o nome dele. Ele era ali o líder entre os discípulos, então ele começou a crescer no meio dos meninos, ficou pomposo. Ele era o maior, era o pomposão. E aí ele cai na armadilha que muitos de nós caímos, que é a autoconfiança. A autoconfiança. Eu gosto do que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 10, 12, aquele que está aí de pé. Cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Diante dessa autoconfiança de Pedro, Jesus expõe a fraqueza dele, o fracasso dele. Ao mesmo tempo que ele diz lá em Lucas 9, tu és o Cristo, Filho de Deus. Mateus 26, 70, ou aqui em Lucas também a gente vê isso. Lucas 57, 22, 57. Ele está dizendo, eu não conheço esse homem. Imagine você, querido, olha o tanto que Pedro viveu com Jesus e agora eu não conheço esse homem. Ser líder não nos isenta de nada. Ser líder não nos isenta de fraquezas e fracassos. Não olhe para mim como pastor ou para qualquer líder achando que nós somos super-homens. Nós não somos. Nós temos fraquezas. Nós temos dores. Todos nós erramos. Talvez a gente machuca você com as nossas palavras. Assim como vocês nos machucam, nós também machucamos. É normal. Somos todos seres humanos. Acontece que sobre nós existe um chamado, mas nós não estamos imunes ao erro. Você não está imune, você líder, não está imune. Então o que a gente faz, pelo amor de Deus? Examine seu coração. Examine o seu coração dia após dia. Senhor, será que eu estou ficando soberbo demais? Senhor, será que está subindo aqui em mim porque eu sou isso, eu sou aquilo? Ou lá talvez nem na igreja, mas lá no trabalho eu sou o fulano, eu sou o cicrano, eu sou conhecido por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu sou. E aí começa a subir o orgulho na sua cabeça, no seu coração. Então, examine o seu coração. Vê se há em mim, diz o salmista, algum caminho mau. Jesus fala isso com Pedro. Pedro nega ele realmente, dizendo que não o conhece. Jesus diz que ora por ele, para que a sua fé não desfaleça. É interessante a gente olhar aprofundado no texto, porque Jesus ora por Pedro, para que a fé dele não desfaleça. E diz o texto, e quando você se converter, você vai fortalecer os seus irmãos. Mas peraí, Pedro não era convertido? Ele era convertido, mas ele passou por um momento de fraqueza e abandona, vira as costas para Jesus. Mas a oração de Jesus não é somente para aquele momento ali da negação, mas é para uma restauração posterior que Pedro teria, onde ele continuaria sendo a pedra que Jesus tinha dito e que fortaleceria os seus irmãos. Ou seja, querido, a queda veio sobre a vida de Pedro, mas o Senhor não desistiu dele. O chamado dele continua ali, latente no coração de Jesus. Tanto é que depois Jesus olha para ele, lá depois que ressuscita, e diz, você me ama, Pedro? Então apacenta minhas ovelhas, querido. O chamado do Senhor continua pulsando no coração de Pedro. Olha aqui, meu irmão, a restauração de Pedro não foi só para ele, foi para que ele cumprisse o propósito de Deus, para que ele fosse um instrumento de restauração na vida dos outros também, animassem também os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Você pode ter caído, você pode ter falhado, você pode ter errado com Jesus. Mas o Senhor tem uma restauração para mim e para você. O Senhor continua olhando e zelando pela nossa alma. O Senhor continua querendo que nós vivamos as promessas dEle. Por isso, querido, caiu, chore, se arrepende, confesse seu pecado, mas levanta a sua cabeça e continue olhando para Jesus.
Sabe, traga esse arrependimento mesmo para a sua vida, mas não abandone a fé. É o que Jesus estava orando aqui, para que a sua fé não desfaleça. Então olhe para Jesus, continue sendo fortalecido em Cristo Jesus no seu amor, amém, igreja? Então em momentos assim, olhe para Ele. As suas cicatrizes não são vergonha para você, são marcas do que você viveu, são marcas daquilo que você passou, mas você vai continuar vivendo para a glória dEle. Você precisa continuar querendo querê-lo, você precisa desejar o Senhor ainda mais. Então Jesus, as nossas quedas não são um fim. Não veja suas quedas como um fim, mas olhe para elas e fala, peraí, como lá em Apocalipse diz para a igreja de Éfeso, olhe onde você caiu, se arrependa e volte. É simples, parece muito simples, mas muitos ficam lutando com essa volta. Entenda, querido, que a caminho da cruz, Jesus está orando, intercedendo por nós na eternidade. Ele continua intercedendo por mim e por você. Ele continua a nos servir. A caminho da cruz, o serviço fiel de Jesus continua a nos inspirar. E quero voltar no verso 27 que diz assim, pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Como a gente já leu. O verso 28 diz, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Olha só que interessante. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Você entendeu? Ou não? Entendeu? Vocês estão acordados? Ele está dizendo para mim e para você, querido, dizendo para os discípulos, vocês são o que tem permanecido ao meu lado. Jesus está corrigindo os discípulos? Tá. É dura a correção? É. Bem ou mal, eles pagaram um preço para estar com Jesus nessa caminhada. E Jesus olhou para eles e sente neles, e tem neles pessoas com quem ele podia contar. Porque Jesus está olhando para além do que os nossos olhos podem ver. Então você pode olhar para você hoje, como os discípulos podem olhar de, nossa, Jesus vem repreendendo, é traição, é orgulho. Mas Jesus olha para nós além do que os nossos olhos podem ver, porque Ele nos olha à sombra da sua cruz. Então Ele está reconhecendo que mesmo você falhando, mesmo eu falhando, menos nós temos as nossas falhas, de que nós escolhemos permanecer ao seu lado. Então se você escolheu permanecer ao lado de Cristo, isso já é uma vitória para nós. A nossa caminhada cristã, às vezes vão ter altos e baixos, vai ter dia mesmo que você vai estar mais, animado, feliz, vai ter dias que você vai estar mais triste, cabisbaixo, mas mesmo assim, querido, nós estamos nele, e por permanecer nele, é que ele dá uma promessa para nós. Qual que é a promessa? Verso 29, eu lhes designo um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa, a mesa no reino, julgando as 12 tribos de Israel. Nós temos uma herança no reino de Deus. Nós temos uma herança. Você tem não? Você não tem não? Eu tenho. Vou falar de novo. Nós temos uma herança no reino de Deus. Amém? Nós temos uma herança eterna. Coisas que não se perecem aqui com as coisas dessa terra, mas uma herança eterna. Deus não espera, Jesus não espera de mim perfeição, Ele espera de mim perseverança. Ele espera de você perseverança. Essa palavra precisa reverberar em nossos corações. Jesus honra quem caminha com Ele, mesmo que às vezes tropeçando, mas estamos juntos aqui, Jesus. Ele mostra para nós o caminho de santidade, de um caminho reto, e nós precisamos andar por ele, porque o caminho é reto, a porta é estreita, e a gente vai se despojando do pecado e do velho eu, mas em algum momento do caminho, talvez você tropece, você fale, você faz alguma coisa que desagrada ao Senhor, não abandone a sua fé, peça perdão ao Senhor, se arrependa e continue a sua caminhada, persevere com Jesus.
persevere com o Senhor, persevere com Ele, porque você tem uma herança no reino de Deus. A sua vida não está retida a essa matéria, a sua mente aqui. Quando você confessa Jesus, querido, quando você se rende a Jesus, quando você se dobra à cruz de Cristo, há uma promessa eterna para você, há uma herança eterna para nós. Amém, igreja? E essa herança não é algo conquistado por nós, é um dom gratuito. O Senhor decidiu dar para mim e para você, que é a sua graça, a sua misericórdia. E Jesus nos chama a compartilhar essa missão por onde nós estamos indo. Então, meu irmão, existe uma esperança eterna. Jesus está dizendo que nós iremos reinar com Ele. E a gente tem perdido isso. Nesse caminho da cruz, olhando para esse serviço fiel de Jesus, nos inspirando nesse serviço fiel dele. A obra dele não acabou na cruz, ela continua na eternidade. Ele nos convida a viver um reino eterno, uma esperança eterna, escatológica, de algo que irá por vir, porque nós participaremos do seu reino, nós nos assentaremos a esse banquete, a essa mesa, nós participaremos com ele da cruz e também participaremos com ele dessa ceia na eternidade. Mesmo tendo todos os motivos para desistir de nós, para desistir de você, para desistir de mim, Ele continua nos amando, Ele continua nos servindo. Nós somos ruins, nós somos bicho ruim, nós somos pessoas ingratas, nós somos pessoas más. Às vezes a gente quer Jesus só porque eu estou precisando de uma bênção. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Você só quer Ele por causa da bênção, muitas vezes. Mas Ele, mesmo sabendo que você pode ser um traidor, que você pode ser alguém que está brigando por status, ou que você negará Ele em algum momento, Ele ainda continua. Ele não abandonou a cruz por causa disso. Olhando para aqueles discípulos que estavam nesse mesmo naipe que nós, Ele não desistiu, Ele continua a caminho da cruz. Ele disse para Pedro: Pedro, eu estou olhando além, então eu estou orando por você. E eu gosto do que Hebreus 7:25 diz: portanto, Ele é capaz de salvar completamente os que por meio dele se aproximam de Deus, pois ele vive sempre para interceder por eles. Jesus continua vivo, e assim como intercedeu por Pedro, continua intercedendo por nós. Ele continua intercedendo por nós. Cristo, Jesus é quem morreu, diz Romanos 8:34, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mais uma vez a Bíblia nos dizendo isso. Olha aqui para mim, irmãos, e eu já encerro. A caminho da cruz tinha uma mesa, a mesa de comunhão, onde os que estavam assentados ali não tinham todos os seus defeitos. Jesus, diferente de nós, não desiste, Ele continua sentado naquele banquete e serve os seus discípulos e lava os seus pés. A caminho da cruz, Ele nos ensina sobre servir. E minha pergunta para você, antes de fazer uma pergunta, a caminho da cruz, Ele continua nos servindo hoje na eternidade. Agora sim eu te pergunto, a mesa está posta, a graça de Deus está oferecida para nós, você está disposto a sentar nessa mesa? Também pergunto para você, querido, que tipo de pé sujo Deus está chamando você a lavar hoje? Talvez está precisando sujar um pouquinho suas mãos com aquele que é pecador, com aquele que está no lamaçal do pecado. O Senhor está te chamando para você pegar essa pessoa, você olhar nos olhos dela. Aquele que trabalha com você, não tem?
Aquele que está lá na faculdade, na escola, no seu trabalho, ou aí, na rua, aquele que você finge que não existe na rua. O Senhor está querendo que a gente se suje um pouco. Que você saia desse lugar de, eu estou aqui sentado à mesa, Senhor, então lava aqui meu pezinho, por favor. Ei, quem pode lavar meu pé aqui agora? Estou precisando que lave o meu pé. Mas a pergunta de Jesus é, de quem que você está lavando o pé? A quem você está servindo? A gente pode falar, eu sirvo a Jesus. Sim, nós servimos a Jesus. Através do corpo. Jesus deixou pessoas para que nós pudéssemos servir. A gente não precisa, queridos, chamar ninguém aqui em cima e ficar lavando os pés dele. Não, não é isso. Aquilo lá foi um ato que ficou lá. A gente precisa servir na prática. Jesus serviu na prática. Aquilo lá era um ato de serviço na época. E quais são os atos de serviço hoje que Ele está te chamando, que você está fingindo não ouvir? Que você está fingindo, os talentos que você tem que estão aí enterrados. Nós precisamos de pessoas, os campos estão brancos para a colheita e você está aí enterrando seus talentos. Ah não, mas eu tenho muita coisa para fazer. Olha o seu coração, querido. Talvez é só orgulho que está aí dentro. Nada mais do que isso. Estamos conversados? Hoje é assim. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar, louvar o Senhor. Louvar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na Tua presença, Pai, nós queremos nos arrepender nessa noite. Dizer realmente, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, Pai. Porque o Senhor é o nosso advogado, nosso intercessor, nosso fiel amigo. Mas nós temos rejeitado muitas vezes. Será que nós temos servido, Senhor, ao Senhor com fidelidade? Ou será que o nosso coração está dividido como o de Judas? Ou será que o nosso coração está ambicioso como os dos discípulos? Ou frágil como o de Pedro? Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor continua nos servindo. Sabendo, ó Deus, que a mesa ainda está posta, a graça ainda é oferecida. A quem, ó Deus, nós precisamos lavar os pés? Em que lugar, ó Deus, nós precisamos servir? Que o serviço, ó Pai, no Teu reino, tem um valor para nós. Porque o Senhor muito nos amou. O Senhor se entregou por nós, ó Deus, naquela cruz, a caminho da cruz. O Senhor nos ensina a servir. A caminho da cruz, o Senhor nos ensina a servir. E não servir de qualquer jeito, mas servir com o coração grato. Servir, ó Deus, com o coração voltado para o Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pois temos servido reclamando. Temos servido reclamando, dia após dia nós temos reclamado. Perdoa, Senhor, porque nós não vemos o Senhor Jesus assim. Nós vamos fazer algo, ó Deus, seja num trabalho que nós ganhamos por isso, no emprego que o Senhor deu, mas estamos com o coração ingrato e reclamando. Perdoa-nos, ó Deus. O Senhor nos deu uma obra tão sublime nas mãos. Talvez o Senhor chamou alguns aqui para o ministério, outros se despertaram a servir ao Senhor, mas hoje estão arrependidos, dizendo, Deus, é muito puxado. Senhor, é muito difícil. Querido, peça perdão ao Senhor se você tem reclamado de servir. Peça perdão ao Senhor, peça perdão. Olhe para Jesus, que não subsistiu em forma de Deus, mas se esvaziou. E você está aí cheio de si, cheio de razão, batendo no peito, dizendo, eu consigo, eu dou conta. Ou batendo no peito, dizendo, não, eu não quero mais, eu quero abandonar tudo isso. Ou dizendo, não, eu já fiz demais. Chega. Peça perdão. O Senhor quer curar os corações aqui nessa noite, que muitas vezes
fizeram olhando para pessoas e não para Jesus. O Senhor quer te curar, Senhor, querido, nessa noite, para que você volte a servi-lo com alegria, com alegria, com alegria, alegria. Eu oro aqui nessa noite por alegria. Vai ter muitas pessoas servindo tristes. Eu oro por uma alegria, que nós possamos servir com alegria, que nós possamos trazer 1 quilo de alimento com alegria, que a gente possa, Deus, ali na doce, abrir a nossa casa com alegria, sabendo que ali é um lugar, ó Deus, que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu, ó Deus, cada um aqui, aquele que é levantado como líder, como membro de algum ministério doce, que eles se sintam privilegiados. Estamos perdidos. Nos perdoe, Jesus, porque servir ao Senhor não tem sido privilégio, tem sido fardo. Perdoa a tua noiva, Jesus, a tua igreja, que deixou de se preparar, de se adornar e se assentou. Nós vemos a noiva se preparando, indo de encontro ao noivo. Tem muita noiva sentada, satisfeita, enquanto pessoas estão sujas, se perdendo. Mas essa noiva não quer sujar suas belas mãos, não quer gastar os seus